Cumprimentamos a todos os nossos irmãos queridos, onde vocês estiverem, aqui nos Estados Unidos, no Brasil, na África, na Europa. Todos vocês, onde estiverem, desejo que a paz de meu Senhor Jesus esteja com todos vocês. Como é bom termos esta paz que só Jesus pode dar. Como é bom nos regozijarmos em Cristo Jesus. Que você se tranquilize em Jesus Cristo. Em meio a este mundo conturbado, tranquilize-se em Jesus Cristo. Que Jesus te dê aquela serenidade, aquela confiança, aquela certeza de que você é mais importante para Jesus, para Deus Pai, Filho e Espírito Santo do que qualquer outra coisa. Queridos, você e eu podemos e devemos nos sentir como a menina dos olhos de Deus. Ele está cuidando de todos nós. Ele tira e destrói o medo. Satanás trabalha através do medo, mas Deus destrói o medo. Queridos, nós estamos aqui neste momento para mais uma live. É um culto de oração. E eu quero pedir que você apresente diante de Deus os seus pedidos de oração. Nós deveremos apresentar diante de Deus aquilo que nós queremos, seja de agradecimento, seja louvor, seja pedidos de oração, seja de intercessões por pessoas que nós queremos salvar, pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges. Esse é o momento de você apresentar diante de Deus o seu pedido. Escreva o seu pedido num papelzinho e enquanto estivermos orando, você apresente-o diante de Deus. Hoje, uma irmã me escreveu dizendo: pastor, na última quarta-feira eu fiz o meu pedido de oração e Deus atendeu o meu pedido de oração. Eu estava doente e Jesus me curou. Realmente, os ouvidos de Deus estão abertos para as suas súplicas. A mão de Deus está aberta para derramar bênção sobre você. Apresente diante dele as necessidades que você tem. Sejam necessidades de saúde física, seja necessidade de paz, seja necessidade de poder dormir. Há pessoas que não conseguem dormir. Jesus quer que você durma tranquilo. Quer que você deite e diga: em paz eu me deito, logo pego no sono, porque tu estás comigo. Jesus quer suprir todas as nossas necessidades. Por isso, nesse momento, eu quero orar com você. Oremos ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, na tua presença nos introduzimos. Nos introduzimos confiados nos méritos de Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que é o nosso representante lá no céu. Estamos aqui clamando ao Senhor Deus que derrame sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. Que o Senhor venha responder os pedidos que cada um tem. Que o Senhor venha aceitar os louvores, a gratidão. E, Pai eterno, que todos possam ter um testemunho a dar de como o Senhor é bom, como o Senhor responde, como o Senhor supre, como o Senhor faz provisão para as nossas necessidades. Que todos possam dar testemunho para que outros mais acreditem e creiam neste Deus pessoal, que vê, que ouve, que está perto de nós, à distância de uma curta oração. Pai querido, hoje nós vamos estudar sobre os 7 selos. Que o Espírito Santo que inspirou João quando escreveu os capítulos 5, 6, 7 e 8 de Apocalipse, que o mesmo Espírito Santo esteja presente comigo e os meus irmãos, abrindo a nossa mente. É em nome de Jesus que nós pedimos. Amém, Senhor. Queridos, o tema de hoje, os 7 selos. Nesta semana, alguém me escreveu dizendo: pastor, eu pensei que o senhor ia estudar na última live sobre os 7 selos, mas o senhor não estudou sobre os 7 selos. Então eu expliquei.
nós não poderíamos entender os 7 selos se primeiramente não estudássemos sobre Apocalipse 4, que é a sala do juízo, e o Apocalipse 5, que é o livro do juízo, e a função de Jesus Cristo como leão da tribo de Judá. Porque os evangelhos mostram Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porém, queridos, quando o Apocalipse foi dado para João escrever, já foi no finalzinho do primeiro século, entre o ano 90 ao ano 100, no finalzinho do primeiro século. Jesus já tinha ascendido ao céu no ano 31, então ele já estava há mais de 60 anos no céu, e Jesus Cristo estava trabalhando agora como sacerdote nosso. Por isso o Apocalipse não começa mostrando Jesus Cristo como Cordeiro de Deus. Isto os evangelhos o fazem. Mas o Apocalipse já começa mostrando Jesus Cristo andando no meio dos 7 castiçais, que são as 7 igrejas. A história das 7 igrejas. Jesus andando no meio dos 7 castiçais, não como leão da tribo de Judá. Aqui no capítulo 1, nós vemos Jesus Cristo andando no meio dos 7 castiçais, capítulo 1 e o verso 12. Capítulo 1, verso 12 de Apocalipse. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos como um cinto de ouro. Aqui está Jesus vestido de sacerdote. O sacerdote que intercede por você. Durante todo este período das 7 igrejas, ele está andando no meio das 7 igrejas. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por mais de 1800 anos, Jesus Cristo esteve presente com as igrejas durante todos os períodos, atuando no lugar santo do santuário celestial como nosso mediador, como nosso intercessor e sacerdote. Porém, queridos, quando terminam as 7 igrejas, quando chega na última igreja, que é a igreja de Laodiceia, agora vai lá para Apocalipse capítulo 3, e o verso 14 até o verso 22, aqui a última igreja, a Laodiceia, quer dizer povo do juízo. Agora Jesus Cristo vai passar por uma transição. Ele vai sair do lugar santo, ele vai mudar a fase. Ele estava na fase de intercessão, de mediador, agora ele vai entrar na fase de juiz. Por isso, aparece agora no capítulo 4 a sala do juízo. E aparece no capítulo 5 o livro do juízo. E quando Jesus aparece no capítulo 5, não aparece como Cordeiro de Deus. É uma outra função a de Jesus agora. Agora ele vai entrar no Santíssimo. E queridos, no Santíssimo ele entra como? Como leão da tribo de Judá. Este título de Jesus Cristo, leão da tribo de Judá, destaca a sua função como juiz no santuário celestial. Por isso diz aqui no capítulo 5, verso 5, e disse-me um dos anciãos, não chores, João, eis aqui o leão da tribo de Judá. E o capítulo 5, verso 7, diz que o leão da tribo de Judá veio até o Pai. Verso 7, tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E agora, queridos, a partir do capítulo 6, vire a página da sua Bíblia e vai para o capítulo 6. A partir do capítulo 6, Jesus Cristo vai abrindo selo após selo. Isto foi em 1844. Foi em 1844 que o leão da tribo de Judá entrou na presença de Deus, o Pai, no Santíssimo, para receber o livro selado com 7 selos. Há pessoas que perguntam para mim, pastor, Ellen White explica os 7 selos? Eu vou dizer para você o que Ellen White escreveu sobre os 7 selos. Eu quero convidá-lo para que você leia comigo aquilo que está no livro Parábolas de Jesus. Parábolas de Jesus, página 294. Parábolas de Jesus, página 294. Queridos, o que Deus revelou através da sua serva, Ellen White, para mim é muito importante. E para você? Será que é importante aquilo que Ellen White escreveu? Ou tanto faz? Não é o que Bauman escreveu. Não é o que os autores não cristãos escrevem. Não, queridos.
É o que Deus revelou através da sua serva, Ellen White. É o que Deus revelou para a sua igreja remanescente. É a revelação do Apocalipse. E aqui diz, no livro Parábolas de Jesus, página 294. Veja, ao lavar as mãos, falando de Pilatos, ao lavar Pilatos as mãos, dizendo, estou inocente do sangue deste justo, os sacerdotes uniram-se à apaixonada declaração da turba ignorante, o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Deste modo, os guias judeus fizeram a escolha. Sua decisão foi registrada no livro, que João viu na mão daquele que estava sentado no trono, no livro que ninguém podia abrir. Você está percebendo o que a serva de Deus falou, inspirada pelo Espírito Santo? Aquela decisão feita pelos sacerdotes e pelo povo judeu, dizendo, crucifica-o, o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Ela diz, deste modo, os guias judeus fizeram a escolha. Sua decisão foi registrada onde? No livro que João viu na mão daquele que estava sentado no trono, no livro que ninguém podia abrir. E agora vejam, esta decisão, diz Ellen White, esta decisão lhe será apresentada em todo o seu caráter reivindicativo naquele dia. Que dia? Que dia, meu irmão? Me responda. Seja sincero de coração. Seja transparente. Quando Deus falou através da sua serva, esta decisão, a decisão dos sacerdotes e do povo judeu, mandando crucificar Cristo, esta decisão lhe será apresentada em todo o seu caráter reivindicativo, naquele dia em que o livro há de ser desselado pelo leão da tribo de Judá. Queridos, que dia é esse que o livro seria desselado pelo leão da tribo de Judá? Queridos, Ellen White não está falando de que o leão da tribo de Judá desselou o livro no ano 31, quando ele subiu ao céu. Não, ela escreveu para nós, para a igreja de Laodiceia, dizendo, o leão da tribo de Judá vai desselar o livro selado de Apocalipse 5. E ali está a decisão dos sacerdotes, dos líderes judeus, que disseram, seu sangue caia sobre nós e a cabeça dos nossos filhos. O que Deus mostrou através do livro Parábolas de Jesus, página 294, é que o livro selado com 7 selos é o livro do juízo. É este livro que é aberto no juízo celestial pelo leão da tribo de Judá. Agora, queridos, você quer mais uma citação de Deus, mais um texto, mais uma declaração de Deus através da sua serva? Está aqui no livro Testemunhos Seletos, volume 3. Testemunhos Seletos, volume 3. Páginas 414 e 415. Eu vou ler para vocês. Preste bem atenção. Os que humilham o coração e confessam os pecados serão perdoados. Suas transgressões serão relevadas. Mas o homem que considera que, confessando os seus pecados, demonstra fraqueza, não achará perdão, nem verá em Cristo o seu Redentor. Perseverará na transgressão e cometerá uma falta após a outra e acrescentará pecado a pecado. Está falando daqueles que não se arrependem e que não confessam os seus pecados. Agora vejam a pergunta que ela faz na página 414 de Testemunhos Seletos, volume 3. Que fará essa pessoa? Ou seja, essa pessoa que peca e não confessa os seus pecados. Que fará essa pessoa no dia em que os livros forem abertos e cada um for julgado segundo as coisas que neles estiverem escritas? Aí você pode dizer, não, mas a ela não falou do livro selado com 7 selos? Calma, meu irmão. Agora, a próxima frase, na página 414, ela primeiro faz a pergunta, que fará essa pessoa no dia em que os livros forem abertos e cada um for julgado segundo as coisas que neles estiverem escritas? Essa é a pergunta, agora vem a resposta. O 5º capítulo do Apocalipse. Vejam,
Ellen White falou especificamente de um capítulo da Bíblia. O 5º capítulo do Apocalipse precisa ser detidamente estudado. Ela usou esta frase exatamente depois da pergunta que ela fez. Que fará essa pessoa no dia em que os livros forem abertos e cada um for julgado? Ela está falando o quê? Juízo. É juízo. Ellen White coloca o livro selado com 7 selos no contexto do juízo celestial, que começou em 1844. Esse livro que é aberto pelo leão da tribo de Judá. Por isso ela diz, o 5º capítulo do Apocalipse precisa ser detidamente estudado. Por quê? Ela continua falando. O capítulo 5 do Apocalipse, é de maior importância para os que haverão de participar da obra de Deus nestes últimos dias. O capítulo 5 do Apocalipse não é importante para aqueles que viveram lá nos primeiros séculos. Mas estudem cuidadosamente o capítulo 5, porque é da maior importância para os que haverão de participar da obra de Deus nestes últimos dias. Queridos, estas citações que Ellen White fez do livro selado com 7 selos, revelações que Deus fez a ela, colocam o livro selado com 7 selos no juízo celestial de 1844 para cá. Este juízo começou pelos mortos, é óbvio, e vai passar para o caso dos vivos. Ainda não entrou o julgamento dos vivos. O julgamento dos vivos vai iniciar quando o decreto dominical, que é a abominação desoladora dos últimos dias. Lembrem-se, a abominação desoladora dos últimos dias tem a ver com Roma papal. Na destruição de Roma, Mateus 24, verso 15, Jesus disse que a abominação desoladora tinha a ver com Roma imperial, que cercou o povo de Deus em Jerusalém no ano 70. Mas agora, Ellen White transporta para o tempo do fim e mostra que a abominação desoladora tem a ver com Roma papal, agora no tempo do fim. Queridos, nesse período do fim agora, estamos muito próximos deste tempo, vai ser o juízo dos vivos, onde o nome de todos os vivos serão julgados. Mas em 1844 começou o juízo dos mortos. E agora aqui, no capítulo 6, começa a abertura dos selos. E quando você percebe que os 4 primeiros selos, eles apresentam 4 cavalos. O primeiro selo apresenta um cavalo branco, o segundo selo apresenta um cavalo vermelho, o terceiro selo apresenta um cavalo preto e o quarto selo apresenta um cavalo amarelo. Por que são 7 selos e são só 4 cavalos? Porque só existem 4 grupos de pessoas que serão julgadas no juízo celestial. O juízo dos mortos é em cima desses 4 grupos. E o juízo dos vivos será também em cima desses 4 grupos. Os 4 grupos que estão sendo julgados desde 1844 envolvem todos os habitantes da Terra. E quando chegar o juízo dos vivos, também Deus julgará os vivos dos 4 grupos. O que representam estes 4 cavalos? Nós não vamos atrás da ciência, nós não vamos atrás dos sociólogos, nós não vamos atrás dos filósofos, nós vamos atrás da Bíblia. O que a Bíblia diz sobre os 4 cavalos? Queridos, antes desta cena dos 4 cavalos aparecerem aqui em Apocalipse capítulo 6, ela já tinha aparecido em Zacarias. Volte agora para Zacarias. Zacarias é conhecido como o profeta da restauração do templo. O profeta da restauração do templo. Lembrem-se que quando Zacarias recebeu suas visões, o templo de Jerusalém estava destruído, estava sendo reconstruído, e Deus queria restaurar o templo. Por isso Zacarias é conhecido como o profeta da restauração do templo. O templo terrestre foi restaurado, depois foi destruído de novo no ano 70.
Aí o templo celestial foi destruído pelo papado durante a Idade Média. Ele destruiu a doutrina do santuário celestial, da intercessão contínua de Jesus Cristo. E agora, queridos, no final dos tempos, ou seja, no tempo de Laodiceia, nos nossos dias, a verdade do santuário celestial seria restaurada. Então nós estamos falando de restauração do santuário, restauração do templo. Zacarias e agora nos nossos dias. Veja o que Deus falou para Zacarias sobre os 4 cavalos. Zacarias capítulo 6. Zacarias capítulo 6, vamos ler a partir do verso 1. Me acompanhe. Pegue a sua Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. E outra vez levantei os meus olhos e olhei, e vi 4 carros que saíram dentre 2 montes, e estes montes eram montes de metal. No primeiro carro eram os cavalos vermelhos, e no segundo carro cavalos pretos, e no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos grisalhos, fortes. E eu respondi e disse ao anjo que falava comigo: o que é isto, Senhor meu? O profeta Zacarias, quando viu aquilo, ele disse: o que significa isso, Senhor? Esses 4 cavalos. E o verso 5. E o anjo respondeu e me disse: estes são os 4 ventos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Os 4 ventos do céu. Queridos, a expressão 4 ventos do céu, ela é usada para significar norte, sul, leste, oeste. Norte, sul, leste, oeste. Os 4 cavalos representam todos os habitantes da terra. Norte, sul, leste e oeste. Representam os 4 espíritos do céu, os 4 ventos do céu. Essa imagem de 4 aparece lá em Apocalipse 7, onde aparecem os 4 anjos segurando os 4 ventos, para que a terra não fosse destruída. Portanto, o número 4 representa a totalidade da terra, porque o julgamento, o juízo que começou em 1844, inclui todos os habitantes da terra, norte, sul, leste e oeste. Agora, queridos, por que são cavalos? Por que Deus usou a imagem de cavalos e não outros animais? Porque aqui no profeta Zacarias, o cavalo é símbolo do povo de Deus. Abra sua Bíblia em Zacarias capítulo 10. Zacarias capítulo 10. Aqui em Zacarias capítulo 10, pode ver como Zacarias explica a questão dos cavalos lá de Apocalipse. Capítulo 10, o verso 3, menciona que o povo de Deus é comparado a um cavalo majestoso na batalha. Podemos ler então o capítulo 10 de Zacarias, verso 3. Contra os pastores se acende a minha ira, e castigarei os bodes. Mas o Senhor dos Exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como seu majestoso cavalo na peleja. Deus falando da casa de Judá como o seu majestoso cavalo na peleja. O povo de Deus é representado por um majestoso cavalo na peleja. Por isso, queridos, lá em Apocalipse aparece o povo de Deus representado por 4 cavalos na peleja. 4 cavalos em luta. Não estão parados, não estão ociosos. São 4 cavalos na peleja. Deus tem um povo especial dentro do cavalo branco. Deus tem um povo especial representado pelo cavalo vermelho. E Deus tem um povo especial dentro do cavalo preto. E Deus tem um povo também, filhos que são filhos sinceros de Deus, representados pelo cavalo amarelo. Não existe uma igreja, não existe uma religião no mundo que não tenha algum filho ou filha de Deus presente ali. Não é porque eles não creem exatamente da forma como você crê que eles estão perdidos. Não. Deus julgará cada um pela luz que tem. Há muitos filhos de Deus sinceros dentro do islamismo, dentro do budismo, dentro do judaísmo e dentro das igrejas cristãs também. Deus tem seus filhos sinceros. Por isso, queridos, aqui em Apocalipse 6,
o povo de Deus está sendo representado por 4 cavalos. Cavalos representam o povo de Deus. E por que 4? Porque é norte, sul, leste e oeste. A totalidade dos habitantes da terra. Então agora vamos ler o capítulo 6, verso 1. E havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 seres viventes que dizia como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Esses dias eu assisti um vídeo falando deste primeiro cavalo branco, como tendo alguma ligação com coronavírus. Queridos, respeito tudo que me mandam, tudo que me falam, eu respeito. Nós temos que ter respeito para com aquilo que as pessoas diferem de você. Mas temos que lembrar que os 4 cavalos aparecem dentro do juízo celestial. Esta aqui é uma cena no santuário celestial. Lembre-se que os selos estão sendo abertos, desselados, no lugar santíssimo do santuário celestial. É ali que Jesus entrou na presença do Pai e pegou o livro selado com 7 selos e começou a abrir. Queridos, não é em qualquer lugar que Jesus está abrindo os 7 selos. É no santíssimo do santuário celestial. E ali ele entrou em 1844. Recebeu o livro do juízo. 7 tomos do livro do juízo. E começou a abrir. O primeiro fala do cavalo branco. O cavalo branco representa o povo de Deus. O povo de Deus chamado o povo remanescente. O remanescente fiel. Deus teve um remanescente fiel desde que Adão pecou. Desde que Adão foi expulso do jardim do Éden, Deus sempre teve um remanescente na terra. Quando veio o dilúvio, Deus tinha um remanescente. Quando Sodoma e Gomorra foram destruídas, Deus tinha um remanescente. Quando Jesus nasceu aqui na terra, as pessoas os líderes religiosos não estavam conscientes de que o Messias tinha chegado, mas Deus tinha um remanescente, sim, que reconhecia que o Messias tinha nascido. Queridos, Deus sempre teve um remanescente durante todas as épocas, durante a Idade Média, e Deus também tem um remanescente hoje. Estes remanescentes são simbolizados pelo cavalo branco. Mas Deus tem também filhos sinceros dentro de outras igrejas. E aqui diz, no cavalo vermelho, é o segundo selo, leia agora o verso 3. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal, dizendo, vem e vê. E saiu o cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. O cavaleiro do cavalo vermelho não parece ser Jesus, não é? O cavaleiro do cavalo branco parece ser Jesus, sim, do cavalo branco. Saiu vencendo para vencer. Mas o cavaleiro do cavalo vermelho não parece ser Jesus. Por quê? Porque aqui diz que foi-lhe dado que tirasse a paz da terra. Não, ele veio para dar a paz. A minha paz eu vos dou. E que se matassem uns aos outros. O cavaleiro do cavalo vermelho faz com que os homens se matem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Queridos, este cavalo vermelho representa as igrejas que professam fé no sangue de Jesus Cristo, mas eles não querem obedecer os mandamentos de Deus. Não estão sendo lideradas por Jesus Cristo. Por quê? Eles desprezam a obediência. Salvação pela fé em Jesus Cristo é verdade, é 100% certo. Mas esta salvação pela fé em Jesus não nos desobriga da obediência. A salvação pela fé em Jesus nos conduz à obediência. Mas estas igrejas representadas pelo cavalo vermelho não aceitam os mandamentos, a santa lei de Deus. Por isso não estão sendo lideradas por Jesus Cristo. Mas por que elas estão aqui no juízo celestial? Porque Deus tem homens e mulheres, filhos e filhas sinceros dentro das igrejas protestantes. Deus tem filhos e filhas sinceros dentro da congregação cristã do Brasil,
dentro da Assembleia de Deus, dentro da Igreja Batista, dentro da igreja, enfim, todas as igrejas. Deus tem pessoas sinceras que amam a Jesus Cristo e que vão ser salvas. Aliás, estão salvas em Jesus Cristo, porque estão seguindo a luz que tem. Por isso elas são julgadas também. Deus julga o povo representado pelo cavalo branco, Deus julga o povo representado pelo cavalo vermelho, porque Deus tem um povo dentro. Não são todos dentro do cavalo branco que se salvam, não. Existe o joio também dentro do cavalo branco, existe também o joio dentro do cavalo vermelho, mas existe também o trigo. E agora, queridos, diz aqui o verso 4, aliás, o verso 5, não é? O verso 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, terceiro ser vivente, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Queridos, o preto está em contraste com o branco. O branco representa a igreja remanescente, verdadeira. Mas o preto representa uma igreja que foi verdadeira. Lembram-se vocês de Apocalipse 12, a igreja representada pela Virgem pura, e Apocalipse 17 representando ali a prostituta, a igreja apostatada? Então, a igreja que uma vez foi verdadeira, ela se apostatou. O cavalo preto representa a igreja romana. E por que ela é julgada? Porque Deus tem milhões de filhos e filhas dentro da igreja de Roma. Oh, queridos, onde está a maioria dos salvos? Onde estaria a maioria dos salvos, se não dentro de Babilônia? Por isso eles são julgados aqui, porque são irmãos nossos. Estão dentro da igreja de Roma, mas eles estão descontentes com o Papa. Estão descontentes com aquilo que está sendo feito, porque eles são sinceros, eles amam a Jesus. Por isso, queridos, Deus diz que nós não deveremos desprezar estes nossos irmãos dentro do cavalo preto. Dentro do cavalo preto não podem ser desprezados estes irmãozinhos, representados aqui pelo vinho e pelo azeite. Jesus diz aqui no capítulo 6 e no verso 6, capítulo 6, verso 6, e ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia, 1 medida de trigo por dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Estão vendo a escassez? Quando fala do cavalo preto, fala que ali existem pessoas sinceras, mas há escassez da verdade, escassez do trigo. 1 medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Não desprezes os filhos sinceros de Deus que estão dentro da igreja de Roma, porque Deus os chama, sai dela, povo meu, e milhões vão sair. Deus tem ali milhões. Agora, queridos, veja o 4º cavalo, o 4º selo, verso 7. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. Parece que o cavaleiro do cavalo amarelo também não é Jesus, não é? Por quê? O nome dele é Morte. Queridos, o que representa o cavalo amarelo? Todas as religiões não cristãs. E por que o hinduísmo, o budismo, o islamismo, por que eles entram aqui no juízo celestial? Porque Deus também tem pessoas, filhos e filhas sinceros lá dentro destas religiões. Deus os chama, Deus os julga, e eles serão salvos. Não estão todos perdidos. Assim como dentro do cavalo branco não estão todos salvos, assim também dentro do cavalo amarelo não estão todos perdidos. Não, por isso existe o juízo. E aqui diz que o cavaleiro, tem o nome de Morte. E o inferno o seguia. O cavaleiro do cavalo amarelo, está claro aqui que é Satanás quem lidera as religiões não cristãs, que engana as pessoas. Hinduísmo, budismo, enfim, todas as religiões não cristãs. O nome dele é Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra.
Há pessoas que me perguntam, pastor, isso já aconteceu? Não, queridos. Isso vai acontecer agora, nos nossos dias. Estamos no processo do juízo celestial. E nesse processo do juízo celestial que começou em 1844, nós estamos nele ainda. Nós estamos vivendo o grande dia do juízo. E isto vai acontecer. Pode ser que isto que está acontecendo no mundo hoje, esta mortandade, faça parte disso? Pode ser. Pode ser, queridos, porque aqui diz que foi dado poder a Satanás. Foi dado poder a Satanás de quê? De matar a quarta parte da terra. Hoje nós temos 7 bilhões e meio de habitantes. Quarta parte seria o quê? 25%? É isso mesmo, não é? Mas como ele vai matar? Com espada, ou seja, guerras, com fome, o que mais existe é fome no mundo, com pestes, pandemias, epidemias, e com as feras da terra. Queridos, para mim, isto está por se cumprir diante dos nossos olhos. Ou para mim, isto está se cumprindo diante dos nossos olhos. Acabaram os cavalos. Porque todos os grupos, de norte a sul, leste e oeste, incluindo todos os habitantes da terra, estão dentro dos 4 grupos representados pelos 4 cavalos. Agora vem o 5º selo. Por que no 5º selo não existe um 5º cavalo? Porque o 5º selo é o selo dos mártires. E os mártires pertencem ao cavalo branco, ao cavalo vermelho, ao cavalo preto, ao cavalo amarelo. Existem mártires em todos os grupos. Há pessoas que pensam que os mártires são só do cavalo branco. Não, queridos. Quando as pessoas vão matar uma pessoa, ele não pergunta qual é a sua igreja. Eles perguntam, você é cristão? Sou. Não importa a igreja dele. Se é cristão, muitos deles são mortos em testemunho, pelo testemunho de Jesus Cristo. Por isso os mártires estão presentes em todos os grupos. Por isso não existe um cavalo específico para os mártires, mas existe um selo específico para os mártires. Por quê? Porque os mártires são um grupo especial. Eles estão presentes tanto entre aqueles que já morreram, como também os mártires estarão presentes entre aqueles que ainda estão vivos hoje. Nós ainda vamos ter mártires. Quando sair o decreto dominical, quando a abominação desoladora dos últimos dias for aprovada, queridos, nós vamos ter mártires. Mártires que vão ser mortos pelo testemunho de Jesus Cristo. E estes mártires serão mártires dos 4 grupos representados pelos 4 cavalos. Por isso, aqui nós temos o selo dos mártires, o 5º selo, o verso 9. Leia comigo. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. De forma simbólica, está falando dos mártires que foram mortos, mas eles estão clamando por juízo. Eles estão pedindo que sejam julgados. Por que Deus não nos julga se nós já morremos por amor a Jesus Cristo? Por que os outros estão sendo julgados e nós não estamos sendo julgados? Esta é a pergunta que os mártires fazem. E o verso 10 diz assim, verso 10. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Os mártires estão pedindo por juízo. Por quê? Porque os 7 selos estão falando de juízo celestial. O juízo celestial dos mortos já começou em 1844. Mas os mártires que já morreram por amor a Jesus não estão sendo julgados ainda. E por isso que eles perguntam, por que não nos julgas, Senhor? Até quando não nos julgas? E agora o verso 11, Deus responde. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Eles vão ser julgados, sim, quando o número dos mártires se completar. E quando o número dos mártires vai se completar?
depois que for aprovado o decreto dominical de forma mundial. Quando o povo de Deus começar a ser selado pelo selo do Deus vivo e os ímpios começarem a ser selados pelo sinal da besta, neste tempo é o tempo de angústia, queridos. Hoje nós estamos vivendo um pequeno tempo de angústia, mas quando sair o decreto dominical, virá um grande tempo de angústia que vai crescendo e crescendo, mas vai ser o período da maior conversão de todos os tempos. Nesse tempo vamos ter mártires, o número deles vai se completar e eles vão ser julgados juntamente com os vivos. O julgamento dos vivos e o julgamento dos mártires ocorre após o decreto dominical, até que se complete o número dos seus conservos e seus irmãos que haverão de ser mortos como vocês foram. E agora, queridos, o verso 12. O verso 12, nós chegamos agora no sexto selo. Queridos, o sexto selo, para mim, para você, é o mais lindo de todos os selos. Por quê? Porque diz respeito a mim e a você. Diz respeito aos vivos. O sexto selo diz respeito ao juízo dos vivos. Mas o juízo dos vivos será feito em cima dos 4 grupos representados pelos 4 cavalos. Dentre todos os vivos que vivem na terra hoje, eles estão divididos e eles estão enquadrados em um dos 4 cavalos. Todos os vivos que estão sobre a terra hoje, eles se enquadram dentro de um dos 4 grupos representados pelos 4 cavalos. E eles serão julgados. Quando? Após o decreto dominical. Porque o julgamento dos vivos ocorre através do selamento do povo de Deus com o selo do Deus vivo. Isso só vai ocorrer quando o sinal da besta for aprovado. Enquanto o sinal da besta não for aprovado, o selo do Deus vivo não é aplicado. O selo do Deus vivo e o sinal da besta, eles são aplicados de forma paralela, ao mesmo tempo. E os que são selados pelo selo do Deus vivo estão salvos, e os que forem selados pelo sinal da besta estarão perdidos. Por isso que o fechamento da porta da graça só virá depois do selamento, depois da grande conversão como nunca houve. Queridos, então o sexto selo é o selamento dos vivos. Mas vejam, o julgamento dos vivos não vai começar assim do nada. Nunca vai acontecer de você estar sendo julgado no juízo celestial, você vivo, sendo julgados no juízo celestial sem saber. Não, queridos, isso nunca vai acontecer. O juízo dos vivos não vai pegar você de surpresa. E será que vai pegar os ímpios de surpresa? Também não. Todos. Vocês já leram no livro Grande Conflito? Nesse livro Grande Conflito, de Ellen White fala aqui: todos terão que fazer uma decisão inteligente e consciente. Por que Deus não está selando as pessoas hoje pelo selo do Deus vivo e selando as pessoas com o sinal da besta hoje? Porque não chegou o momento. Quando o decreto dominical for aprovado mundialmente, então sim, todos serão notificados, conscientizados qual é o selo de Deus e qual é o sinal da besta. Hoje, muitas pessoas continuam guardando o domingo pensando ser o dia correto. Elas não foram esclarecidas, mas vai chegar um momento em que o mundo todo terá esse esclarecimento. E isso vai ocorrer dentro do sexto selo. Por quê? Porque Deus tomou sobre si a responsabilidade. Deus tomou sobre si esta responsabilidade de preparar o mundo para o selamento. O que é que Deus vai fazer? Ele vai sacudir o mundo. Ele vai sacudir o céu. Ele vai sacudir a terra. Ele vai chacoalhar a terra. Queridos, o que Deus vai fazer na abertura do sexto selo não é para assustar, mas é para preparar o mundo para a chegada do juízo dos vivos. Deus não quer que as pessoas se percam. Por isso, ele faz isso para alertar. E os 144 mil, que são mencionados no sexto selo, os 144 mil aparecem pela primeira vez no sexto selo. Lembrem-se, queridos,
que os 144.000 estão intrinsecamente ligados ao sexto selo, porque eles proclamarão as 3 mensagens angélicas. Eles dirão, chegou a hora do juízo. Eles proclamarão o alto clamor, sai dela, povo meu. Isto está dentro do contexto do sexto selo. Quando é que o sexto selo pode ser aberto? Esta noite, amanhã, a qualquer momento, nada impede Jesus Cristo de abrir o sexto selo. A qualquer instante, meu querido irmão. Este tem sido o meu clamor. Estas têm sido as minhas lágrimas. Eu clamo, Jesus Cristo, poupa o teu povo. Abrevia esse tempo de angústia, de perturbação e de mortandade. Abrevia, Senhor. Abre logo o sexto selo, para que as coisas que têm que ocorrer, ocorram. E o mundo seja divertido. E os sinceros filhos de Deus que estão presentes em todas as igrejas, em todas as religiões, eles assumam uma posição ao lado dos mandamentos de Deus. Este deve ser o nosso clamor. Capítulo 6, verso 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. Isso pode ocorrer nessa noite, pode ocorrer amanhã, nada impede. Jesus Cristo é soberano. Ele pode abrir o sexto selo a qualquer momento. Nada impede que ele o abra. Por isso deveremos clamar, queridos. Vem logo, Senhor Jesus. Levanta-te, Miguel, para libertar o teu povo. Dá um basta neste sofrimento do mundo. Poupa o teu filho. Poupa o teu povo. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. Não é um terremoto que poderá ser medido pelos termômetros ou pela escala de Richter. Não, queridos. É um terremoto acima do normal. Um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de silício. A terra ficará em trevas. Não diz aqui quantos dias. Eu entendo que poderiam ser 7 dias. Sim, porque Deus trabalha em ciclo de 7. Mas, queridos, esse não é o ponto. O ponto é que haverá trevas sobre a face da terra, porque a lua aparecerá em cor de sangue. A lua tornou-se como sangue. Por que isso? Por que o grande tremor? Por que a escuridão, o escurecimento do sol e a lua em sangue? Para que o povo pense e reflita naquilo que está por vir. Para que eles ouçam uma voz clamando, chegou a hora do juízo, chegou a hora do juízo. Queridos, assim como Deus preparou o seu povo naquele tempo para fugir de Jerusalém, nenhum cristão morreu dentro de Jerusalém no ano 70, todos ouviram a voz de Deus e saíram. Assim Deus também clama, usa os 144.000 para o alto clamor, preparando o seu povo para que saia de Babilônia, para que não incorra nas suas pragas. E estes sinais são sinais que ajudarão na pregação. Da China ao Brasil, do norte ao sul, leste a oeste, todos sentirão este abalo da terra, verão o escurecimento do sol e a lua em sangue. E o que mais? E o verso 13, e as estrelas caindo do céu sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Não tem como não saber, não tem como não ficar sabendo. Não é através da televisão que você vai ficar sabendo. Você vai sentir a terra tremendo debaixo dos seus pés. Você vai ver as estrelas caindo. Você vai estar envolvido na escuridão que envolverá a terra. E então, este é o momento do povo refletir e tomar a decisão. Queridos, as pessoas vão correr atrás das Bíblias, vão correr atrás dos livros, o grande conflito que estão sendo espalhados pelo mundo todo. E eles procurarão saber o que são esses sinais. Deus está preparando para o mundo para a maior de todas as conversões. É a maior de todas as conversões. Queridos, a pregação do Evangelho não vai terminar com menos poder do que quando começou. Imaginem que quando a chuva temporã do Espírito Santo foi derramada, 3.000 se converteram num dia. Imagine agora com o derramamento da chuva serôdia. Milhões vão se converter num dia. O Evangelho vai concluir a sua pregação com muito maior poder e glória para Jesus Cristo, o vencedor de todas as batalhas. Queridos, por isso diz aqui,
o povo estará apavorado. E o verso 14 diz: e o céu se retirou como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Ilhas vão desaparecer. Teremos tsunamis, o mar invadindo a terra. Queridos, isso prepara o mundo para a mensagem: chegou a hora do juízo. Milhões vão fazer a decisão, porque são muito fortes estes sinais. Queridos, o sexto selo está por acontecer. O juízo dos vivos inclui os 4 grupos de pessoas que vivem sobre a terra, representado pelos 4 cavalos. Mas estes 144 mil mencionados aqui no capítulo 7, eles pertencem ao cavalo branco. Porque os únicos que conhecem as 3 mensagens angélicas, os únicos que podem pregar esta mensagem e dar o alto clamor, são os 144 mil. Por isso diz aqui o capítulo 7, verso 1. E depois destas coisas, depois que João viu Jesus abrindo o sexto selo, o que ele viu mais? E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos. Estão percebendo os 4 ventos, norte, sul, leste e oeste? Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo voando, subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Não é o Israel literal. Não existem mais as 12 tribos do Israel literal. Este é o Israel do Novo Testamento. Este é o Israel do Apocalipse. Queridos, você e todos os filhos e filhas sinceros de Deus que estão representados aqui pelos 4 cavalos, eles farão parte de uma das 12 tribos de Israel. E, queridos, Deus tem 144 mil, não são 145 mil, e não são 143 mil, são 144 mil, que proclamarão o alto clamor para a conversão da grande multidão. Por isso, queridos, dentro do contexto do sexto selo, aparecem os 144 mil, e agora aparece no contexto do sexto selo ainda o verso 9. Capítulo 7, verso 9, ainda estamos lendo o sexto selo. E depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Para você não se enganar, pensando que são só 144 mil que serão salvos, não, queridos. Dentre os salvos vivos, existe uma multidão que ninguém podia contar. Mas eles vieram de Babilônia, eles se converteram, eles se lembraram daquilo que eles leram, e eles fizeram uma decisão inteligente ao lado dos mandamentos de Deus e foram selados pelo selo do Deus vivo. Os 144 mil são os que proclamam a mensagem dos 3 anjos, de uma forma compacta, como se fosse uma só mensagem, na voz do 4º anjo. Os 144 mil é como que a voz do 4º anjo de Apocalipse 18. Sai dela, povo meu. Existe um povo meu dentro de Babilônia. E é este povo meu que Deus está chamando, clamando, e Deus precisa da tua ajuda. Quando o sexto selo for aberto, Deus usará os escolhidos seus, ungidos pela chuva serôdia do Espírito Santo, para pregarem esta mensagem, com o rosto iluminando de santa consagração. Eles não medirão o risco de pregar essa mensagem, mas pregarão, e eles verão milhões se convertendo num dia. Bendito seja Deus por estas mensagens preciosas, maravilhosas. Queridos, na próxima live, que será sábado que vem, às 10 da manhã no Brasil, 9 da manhã nos Estados Unidos, nós vamos estudar sobre a abertura do 7º selo, o fechamento da porta da graça,
A abertura do 7º selo será próximo sábado, na próxima live. Eu peço que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, para que você seja inflamado pelo Espírito Santo e apaixonado por esta mensagem, para que você já comece proclamando essa mensagem a todos os que você puder proclamar, preparando um povo para a volta de Jesus Cristo, para o selamento, para que o selo do Deus vivo venha a ser colocado na testa dos fiéis filhos e filhas de Deus espalhados por todos os lugares. Ó, queridos, o evangelho vai terminar com muita conversão, com muita glória para o nome de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Eu quero agradecer e eu quero louvar a Deus. Ore comigo neste momento, onde você está. Pai querido que estás nos céus, muito obrigado porque o Senhor deixou tudo escrito, Pai. O Senhor deixou escrito aquilo que já aconteceu e aquilo que vai acontecer. Obrigado, Pai, pelo juízo que começou em 1844. Obrigado, querido Pai, pelo juízo dos vivos que ainda vai começar. Obrigado, Pai querido, porque o juízo dos vivos não vai começar no anonimato, às escondidas, em secreto, em segredo. Não, queridos. Deus não vai iniciar o julgamento dos vivos torcendo para que muitos se percam, não. Deus vai iniciar o juízo dos vivos torcendo para que muitos se salvem. Por isso Deus inicia este processo do juízo dos vivos na abertura do 6º selo, com um grande tremor de terra, com o escurecimento do sol, da lua, das estrelas, e então o povo será preparado para este grande evangelho do reino, terminando com glória para o nome de Jesus Cristo. Pai, derrama sobre mim, os meus irmãos, o Espírito Santo. Jesus Cristo, apressa-te, vem logo nos buscar, abrevia o tempo, poupa o teu povo, em nome de Jesus Cristo que nós clamamos. Amém, Senhor. Amém. Fique com a paz de meu Senhor Jesus Cristo. Se você tem perguntas, certamente você vai ter perguntas. Você pode fazer no meu YouTube, ou pode fazer no meu WhatsApp. Eu já dei o meu WhatsApp aqui. Me chamaram de louco quando eu dei o meu WhatsApp, mas, queridos, estamos aí para ajudar naquilo que nós pudermos ajudar. Fique com a paz de meu Senhor Jesus Cristo. Amém.